Bom dia, pessoal, tudo bem? Graça e paz. Amém, Vera, bom dia. Bom dia a todos aí. Nós vamos já iniciar nossa aula, nossa lição de hoje. É uma lição muito especial e importante, ainda mais nessa época que a gente está passando, que a gente está vivendo. A gente vai falar sobre o culto religioso e quanto tem feito falta estarmos ali no templo, cultuando ao Senhor, adorando ao Senhor. E não que não estejamos fazendo isso nos nossos lares, nas nossas casas, através das lives, mas é diferente. E a lição hoje é sobre o culto religioso e o domingo, a primeira parte. Então nós vamos orar para dar início à nossa aula. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos, Senhor, por mais um dia que o Senhor nos concede. Te agradecemos, ó Pai, porque o Senhor é o nosso Pai, o nosso Deus, aquele que nos ama, rico em bondade, em misericórdia, em graça. E o Senhor tem nos abençoado, ó Pai, a cada dia. Obrigado, Senhor, pela nossa escola dominical, ó Pai, que tem tanto, ó Pai, nos edificado. Pelos professores, cada aula preparada, Senhor. Fala aos nossos corações, Senhor, mais uma vez. Nos ensina, nos exorta. Ó Pai, chama a nossa atenção para aquilo que o Senhor requer de nós, ó Pai. Aquilo que precisa ser mudado, aquilo que precisa ser restaurado. Ó Pai, aquilo que precisa ser aperfeiçoado, Senhor. Que o Senhor seja glorificado através das nossas vidas. Com misericórdia, com humildade, eu te peço que o Senhor me use, Senhor, para transmitir o que o Senhor quer nos ensinar essa manhã. E abençoe, ó Pai, cada jovem, cada irmão, ó Pai, cada pessoa que está nos assistindo, para que seja tão abençoado e edificado como eu fui essa semana, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Nosso texto, nós vamos começar lendo o nosso texto, base da lição, que está lá em João, capítulo 4, versículo 23 e 24. Eu vou lendo para a gente ganhar tempo, né? Porque a gente tem só uma hora, né? Então diz assim, ó, João 4, 23 e 24. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Primeira coisa que eu queria compartilhar com os irmãos, a gente refletir, o que é o culto? O culto é um ajuntamento solene do povo de Deus para num determinado dia, horário e local prestar serviço e adoração a esse Deus com os elementos corretos, da maneira correta. Então nós, no caso da Quarta Igreja, aos domingos, às 18 horas, nós nos reunimos ali para cultuar o Senhor. Claro que a nossa vida é sempre um culto a Deus, adoração a Deus em todos os momentos, mas ali é um momento solene, é o culto solene em que nós nos reunimos para prestar serviço a Deus, adoração a Deus. E aí eu queria compartilhar com os irmãos porque nós somos taxados de termos um culto frio. Tenho certeza que você, assim como eu, já ouviu que nós presbiterianos somos sorveterianos. Essa famosa piadinha. Somos sorveterianos, que nós somos frios, que o nosso culto é frio. Mas o que é um culto frio, um culto quente? Como que se mede isso? Por que somos taxados assim, nesse mundo gospel? Amados, geralmente quando se fala em culto quente, eles
estão ligados a emoções, a gestos. Se os irmãos choraram, se nós levantamos a mão, se nós demos glória a Deus, se oraram em línguas, ou se teve algum quebrantamento, e vai dizer que isso é um culto quente. Gestos e emoções não são indicadores nem termômetro de um culto abençoado, de um culto quente, de um culto... Nossa, como o culto foi bom, foi edificante. Não podemos medir um culto pelas emoções, até porque a própria palavra diz que enganoso é o coração. É claro que nós não podemos negar que somos emotivos e a emoção faz parte do ser humano, mas não pode ser o termômetro, né? Então gestos e emoções não são indicadores de espiritualidade. Porém, o culto que nós prestamos a Deus, ele deve ser alegre, ele deve ser festivo, com responsabilidade, com solenidade, né? Com respeito. Mas somos taxados assim porque não falamos em línguas, somos taxados assim porque não gritamos ou não choramos. É claro que se a gente se emocionar, isso faz parte, somos emotivos, mas se não nos emocionarmos, não quer dizer que o culto não foi edificante. Então, eu queria iniciar a lição trazendo essa reflexão de como a gente é taxado e de como eles medem essa unção, esse culto. Na verdade, um culto abençoado é um culto onde Deus é o centro. Um culto abençoado, edificante, é um culto onde a palavra de Deus é pregada fielmente, onde existem todos os elementos corretos que devem haver num culto. Isso sim é um culto abençoado. E a gente se vê querendo fazer o culto da nossa maneira, do jeito que me agrada, do jeito que eu gostaria, que acho melhor, quando o culto é para Deus. Para vocês terem noção da seriedade do culto, da adoração a Deus, lá em Levítico, no capítulo 10, os filhos de Arão, Nadab e Abiú, eles tomaram cada um seu incenso e trouxeram fogo estranho. A Bíblia fala de um fogo estranho. Trouxeram fogo estranho perante a face do Senhor, o que lhes não ordenara. Deus não tinha ordenado, eles fizeram coisas que Deus não tinha ordenado. Trouxeram esse fogo estranho, como a Bíblia chama, e no versículo 2 fala que então saiu fogo diante do Senhor e os consumiu e morreram perante o Senhor. Quiseram acrescentar, quiseram fazer da forma deles, apresentaram um incenso preparado diferente, fizeram algo que Deus não tinha ordenado e foram consumidos diante de Deus, por Deus ali. Então nós não podemos acrescentar nada no culto a Deus. Nós temos que cultuar a Deus como Ele ordenou. E é o que essa lição vai nos ensinar essa manhã. Existe um culto que Deus requer, e a maneira que Ele quer ser cultuado, a maneira que Ele quer ser adorado, está escrito na palavra dEle. Então nós vamos aprender a importância do culto e como Deus quer ser cultuado e adorado. Lá no breve catecismo, a primeira resposta da primeira questão diz que o fim principal do homem é glorificar a Deus e alegrar-se nele para sempre. O homem foi criado para isso. Todos foram criados para adorar o seu Criador, para prestar-lhe culto. Lá no Éden, era um lugar sagrado onde o homem, Adão e Eva, tinham essa comunhão ininterrupta com Deus. Ali era o lugar da adoração, o lugar da comunhão com Deus. E quando o pecado entra no mundo, através deles, eles são retirados desse lugar, desse jardim. E aí Deus, fora do Éden, estabelece um novo lugar para a comunhão com Deus, para a adoração a Deus, que é o templo, para retomar esse diálogo com o homem. Então o culto a Deus, ele não foi, como muitos dizem, criado pelo homem. Não foi o homem que inventou o culto. Vamos inventar aqui o culto
a Deus. Não, foi Deus que estabeleceu. Diferentemente da idolatria que foi criada pelo homem, bezerro de ouro, os santos, as imagens e tudo mais, a idolatria, o homem que criou. Agora o culto, Deus estabeleceu. Deus elegeu um povo, escolheu um povo, que separou esse povo e disse para esse povo, para mim e para você, como ele quer ser adorado. A maneira que ele quer ser adorado. E o culto foi estabelecido por Deus, amados, com minuciosidade de detalhes, na forma física do templo, na escolha dos objetos sacros, na qualificação dos ministros, na seleção dos animais que eram sacrificados para adoração. Deus tinha até detalhes, todos os detalhes, como que deveria ser aquele animal, como que deveria ser o culto, todos os detalhes Deus estabeleceu na sua palavra. Então Deus não quis que o culto ficasse à mercê dos homens. Já pensou? Se o culto fosse de acordo com o que cada um acha melhor ou prefere, como que seria? Em muitas igrejas tem sido assim. O culto é de acordo com o que o pastor quer, ou com o que a liderança, ou com o que a igreja acha mais interessante ou melhor. Mas o culto tem que ser de acordo com o que Deus planejou. Então Deus não quis que o culto ficasse à mercê dos homens, dos nossos desejos, das nossas escolhas humanas. E já pensou como seria? Então Deus deve ser adorado como Ele ordenou, segundo a sua vontade, segundo Ele estabeleceu. E nessa lição fala de como que Deus estabeleceu, quais são os elementos, o que deve haver um culto, como que nós devemos cultuar a Deus. Primeira coisa, nós devemos entender, isso tem que ficar bem claro, que o culto é somente a Deus. O culto, ele deve ser teocêntrico, Deus no centro. O culto ele não pode fugir desses parâmetros bíblicos, né? Deus instituiu, organizou e ordenou, e esse culto tem que ser teocêntrico, tem que falar de Deus, tem que apontar para Cristo, para Deus. Deus tem que ser adorado, glorificado. E aí na lição nós vemos aí na revista, no primeiro ponto, que o objeto do culto, o culto é para Deus, Deus deve ser adorado. E aí nós temos alguns pontos. Primeiro, ele deve ser adorado porque ele é soberano. E aí lá em Jeremias 10:7 fala: quem te não temeria a ti, ó Rei das nações? Pois isto é a ti devido, porquanto entre todos os sábios das nações e em todo o seu reino, ninguém há semelhante a ti. Então ninguém há semelhante ao nosso Deus, somente Ele é soberano. E segundo ponto, ele deve ser adorado porque Ele é bom. Salmo 136:1 diz: rendei graças ao Senhor porque Ele é bom, porque sua misericórdia dura para sempre. Terceiro, ele deve ser adorado com exclusividade. Está lá em Romanos 1:25. Diz assim: pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. E o quarto ponto diz que ele deve ser adorado de todo o coração, de toda a alma e de toda a força. Está lá em Deuteronômio 10:12. Diz assim: agora, pois, ó Israel, que é que o Senhor requer de ti? Não é que temas ao Senhor teu Deus, e andes em todos os seus caminhos, e o ames, e sirvas ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma? Então, a primeira lição que nós aprendemos é que o culto é somente a Deus. Deus deve ser adorado. Deus deve ser adorado porque é soberano, porque Ele é sempre bom. Deus deve ser adorado com exclusividade. Deus deve ser adorado de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de toda a nossa força. Então, em cada oração, no culto, em cada hino do coral, cada louvor,
e a palavra, Deus deve ser adorado, Deus deve ser glorificado. E a gente vê em muitos lugares, né, o homem sendo adorado, a criatura, como nós lemos aqui, a criatura sendo adorada ao invés do Criador. Outra lição. Primeiro, que o culto deve ser teocêntrico, né? Deus deve ser adorado. A segunda lição que nós aprendemos é que Cristo é o mediador, somente Cristo. Antes da reforma, o que aconteceu com a igreja? Os padres, papas e assim por diante, eles estavam se colocando como mediadores entre o povo e Deus. E até hoje é assim. Maria intermedia, né, a mediadora, o Papa, e até no mundo evangélico, pastores, bispos, apóstolos colocando-se como mediadores entre o povo, entre a igreja e Deus. Na verdade, o único mediador é Cristo Jesus. Então o culto deve ser sempre apresentado em nome de Jesus. Nas orações que nós fazemos é em nome de Jesus, em nome do Filho, assim nós oramos. Então surgiu ali na reforma, surgiu essa necessidade da reforma, de voltar para Deus, para Cristo, que Cristo é o único mediador. As missas eram em latim, em outra língua. Como adorar a Deus? Como entender a mensagem se era em outra língua? E os privilégios que somente os padres ou os líderes religiosos tinham. Então nós entendemos que Jesus veio e Ele é o único mediador. E lá em 1 Timóteo 2,5 nos diz isso, porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Então a segunda pessoa da Trindade, Jesus Cristo, se encarnou para se tornar o nosso Salvador e o nosso mediador. Ele veio, Ele sofreu, Ele morreu por nós e Ele está à direita de Deus Pai intercedendo por nós. Ele é sim o único mediador. Ele intercede por nós. Então, parar com isso que as pessoas acham que pastores, que líderes, que papa, que padres ou outras pessoas, outros líderes têm uma ligação maior com Deus do que nós, do que a igreja, do que os irmãos da comunidade. Então a oração do pastor ou de quem que seja não é mais poderosa do que a minha oração, do que a sua oração. O único mediador é Cristo Jesus, nosso Senhor. Então nós entendemos assim, o culto deve ser prestado a Deus assim. Primeiro, teocêntrico, Jesus sendo o único mediador e com alguns elementos que a própria palavra de Deus nos ensina e nós vamos ver nessa lição. E quem que presta culto a Deus? Quem é o ofertante do culto? Quem oferece culto? O homem, a mulher, nós, os seres humanos. Então, de maneira racional, o ser humano deve prestar culto a Deus. Então, lá em Gênesis 1:27, diz que nós fomos criados. Criou Deus, pois o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Então, nós somos os únicos que foram criados à imagem e semelhança de Deus. Em Romanos 12:1 diz: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então, somente o homem pode prestar um culto a Deus, o culto racional. Então, o culto com a nossa mente, com o nosso coração. A natureza, os animais, proclamam a glória de Deus, glorificam a Deus, são obras da criação de Deus. Adoram a Deus pela criação, por tudo que Deus criou. Mas nós, os homens, nós adoramos de maneira racional, como está em Romanos 12:1. Nosso culto, nosso corpo, como sacrifício vivo e agradável a Deus, que é o vosso culto
racional. Não sei quem teve o privilégio, eu tive o privilégio de ir lá em Foz do Iguaçu, as Cataratas, em tantos outros lugares que nós podemos ver a glória de Deus através da natureza, da criação, de tudo que Ele criou. Então, toda a natureza proclama a glória de Deus, mas o ofertante do culto somos nós, os seres humanos, os homens que prestam culto racional a Deus, como está lá em Romanos 12, 1. Então, o que tem que conter o culto? Quais são as partes do culto? O que Deus instituiu? Amados, na Bíblia, a gente não encontra uma maneira litúrgica. Primeiro tem que fazer oração, tem que começar com cântico, depois tem que ter participação disso e tem que a palavra. Não existe uma ordem litúrgica detalhada. Mas as igrejas históricas, como a presbiteriana, adotam uma liturgia totalmente bíblica. Segundo, por exemplo, o encontro com Isaías com Deus, de Moisés com Deus, onde nesses encontros sempre teve o quê? Adoração, confissão, purificação, a pregação, consagração e entrega. Então, é nisso que tem que se basear o nosso culto a Deus. Oração, adoração, cânticos espirituais, a pregação da palavra. E aí nós vamos ver também, detalhar assim rapidamente cada uma dessas partes. Então, a primeira, oração. A oração deve fazer parte do culto que prestamos a Deus. A igreja deve orar de todo o coração, deve orar orações de confissão, orações de adoração, de perdão, de gratidão, de intercessão, de súplica. Precisamos orar, a oração tem que estar no culto que prestamos a Deus. Então, conversar com Deus requer respeito, solenidade e requer também algumas coisas de como devemos orar. Primeira coisa que a gente aprende aqui na lição é que a oração deve ser sempre por meio de Jesus Cristo. A nossa ligação com Deus, como vimos há pouco, é exclusivamente através de Cristo Jesus. Então nós sempre terminamos e devemos terminar as nossas orações em nome de Jesus, em nome de Cristo. Então essa é a primeira lição. Outra lição que nós aprendemos é que a oração ela deve ser feita segundo a vontade de Deus. E nós vemos aí nesse meio evangélico, gospel, eu determino, eu tomo posse, eu declaro. Quem somos nós para determinar? A nossa oração deve ser segundo a vontade de Deus. Ele é o Criador, nós somos as criaturas. E como Criador, Ele sabe o que é melhor para nós. Então nós devemos orar sempre segundo a vontade de Deus. Quem sabe o que é melhor para as nossas vidas é aquele que nos criou, é aquele que é bom, que é soberano. Então qualquer iniciativa própria nossa, sem se submeter a Deus, isso se torna rebeldia. Então Jesus é um grande exemplo disso. Jesus se submeteu plenamente à vontade do Pai. O que Jesus falou? Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Jesus se submeteu totalmente, não à vontade dele, à vontade do Pai. E a nossa vontade, ela deve ser submetida à vontade do Pai. A Deus pertence a direção e o comando, e a nós pertence a submissão e a obediência. E aí eu queria trazer um exemplo, um testemunho pessoal. Quando a minha mãe ficou internada, ficou uns dias internada, foi um dos momentos, os dias mais difíceis da minha vida. E até aquele dia então, tudo que eu pedia para Deus, Deus me concedia. Mais cedo ou mais tarde, Deus me abençoava, Deus falava sim. E numa das noites que minha mãe estava internada, eu levantei de madrugada, fui para o outro quarto, e ali me ajoelhei e chorando, eu supliquei ao Senhor que Deus não levasse a minha mãe, que Deus curasse a minha mãe.
E eu certo de que Deus ia fazer isso, porque tudo que eu pedi para Deus, Ele me concedeu. E a minha mãe veio a falecer, depois de 4 dias internada, e aquela dor de ter recebido um não. E para mim aquela oração era digna, eu não estava pedindo coisas materiais, eu não estava pedindo bens, nada, sucesso, eu estava pedindo que a vida da minha mãe, eu estava pedindo que Deus restaurasse a sua saúde. Que eu gostaria que ela acompanhasse a Lara, quando ela faleceu, a Lara era bebê, gostaria de ver minha mãe na igreja. Mas nós não entendemos os planos de Deus, nós queremos só o sim, é muito difícil ouvir o não de Deus. Mas ali, pedindo a cura física da minha mãe, eu creio que naqueles dias e antes disso, Deus estava curando a minha mãe espiritualmente. E essa cura é a melhor de todas. Minha mãe estava ouvindo ali a palavra de Deus, estava tendo uma experiência ali. Então a gente pede coisas para Deus, e como criança birrenta, assim, quando eu falo não para Lara, fica com bico, fica de cara fechada, emburrada, às vezes a gente fica assim com Deus, quando a gente recebe o não. E a gente não pode ser hipócrita e dizer que é fácil receber um não, quando as coisas não saem do jeito que a gente pediu, que a gente orou. Mas a oração, ela não é uma força humana que muda a vontade de Deus. A gente não tem que mudar a vontade de Deus. Deus não é um gênio da lâmpada e nós temos direito a 3 pedidos. Deus é soberano. Deus sabe o que é melhor para nós. Por mais que doa, por mais que não compreendemos. Então, quis trazer esse pequeno testemunho para dizer que a oração tem que estar submetida à vontade de Deus. E a vontade de Deus nem sempre é a nossa vontade, mas a vontade de Deus é sempre melhor. Né? Quando a gente sempre fala que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, na teoria é fácil, né, falar esse versículo para alguém, mas é muito difícil viver. E só consegue viver isso quem está submetido à vontade de Deus, quem está em comunhão com Deus, quem está buscando no Senhor a direção, através da oração, da comunhão, da palavra também. Então a oração não é para mudar a vontade de Deus. Nós sim somos mudados, somos transformados através da oração. Deus já sabe o que vamos pedir, já sabe o que necessitamos, mas através do exercício da oração, Deus vai mudando o crente. Então Deus muda o crente quando ele ora submissamente, quando ele ora segundo a vontade, na condição de filho, de pecador, de que nada somos sem o nosso Pai. Então essa é uma outra lição importante, que a oração deve ser submetida à vontade de Deus. Outra lição importante é que a oração deve ser feita em língua inteligível. Nós devemos entender o que se está orando. Não vamos ler, mas depois, se você quiser depois analisar, o texto conhecido em 1 Coríntios 14, a partir do versículo 7, está falando lá, quando ora em línguas, que precisa de um intérprete ali para interpretar daquilo que está sendo orado. Certa vez, há alguns anos atrás, numa reunião de oração da mocidade, nós fomos divididos em dupla e eu orei com uma moça. E no meio da oração, ela começou a orar em línguas. E aí no final, ela é presbiteriana, e no final ela falou assim: desculpa, Danilo, eu não sei se você está acostumado com isso. Aí eu falei: não, tudo bem, só que eu não falei amém. Falei para ela: não pude falar amém, porque eu não entendi nada que você estava orando. Então eu não pude seguir a sua oração, não pude dizer amém. Então para mim não edificou em nada. Então a oração, biblicamente, ela precisa ser inteligível. Nós precisamos entender o que a pessoa está orando quando nós oramos lá. Então muitas vezes precisa de palavras difíceis. Olha, eu quero orar bonito para agradar quem está ouvindo. Não, palavras simples, de coração, sincero, mas que as pessoas entendam. Pessoas possam dizer amém, que nós possamos ser edificados também com aquilo que está sendo orado.
Então, em 1 Coríntios está muito bem explicado essa parte de orar em línguas e de que nada edifica porque nós não entendemos o que está sendo orado. E a oração é para ser entendida. Outra lição, que a oração deve ser feita por coisas lícitas, por coisas que não podemos orar por coisas que vão contra a palavra de Deus, contra a vontade dele. Imagine a pessoa orando: Senhor, abençoe essa cola que eu estou fazendo para passar nessa prova da faculdade, que nenhum professor me pegue com essa cola que eu fiz e que eu tire uma nota boa. Em nome de Jesus, amém. Ou os assaltantes orando: Senhor Deus, abençoe aqui o nosso assalto, aqui o assalto a banco, que os policiais não nos peguem, que dê tudo certo, que a gente consiga roubar certinho, que ninguém se machuque, em nome de Jesus, amém. Não, a oração deve ser feita para coisas lícitas, que vá ao encontro da vontade de Deus, daquilo que Deus recomenda, daquilo que Deus requer de nós. Então é incoerente orar por coisas ilícitas, por coisas que é contra a vontade e a palavra de Deus. Outra lição é que nós devemos orar em favor de todas as classes de homens. Está lá em 1 Timóteo 2, versículo 1, diz assim: antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças em favor de todos os homens. As autoridades: eu não vou orar, não gosto do Bolsonaro, eu não votei nele, não vou orar por ele. Não orei pela Dilma, pelo Lula, porque eu sou antipetista. Orar pelas autoridades, independente de se foi você que escolheu, elegeu ou não. Deus colocou aquela pessoa ali. Orar pelo pastor, orar pelas autoridades. Mas meu chefe é muito carrasco e eu não vou orar por ele porque ele pega no meu pé. Orar pelo seu chefe, orar pelas pessoas. A Bíblia fala para orar pelos nossos inimigos. Então nós devemos orar por todas as classes de homens que a palavra de Deus fala, as autoridades, os reis. Orar para que Deus use essas pessoas, para que Deus quebrante esses corações. Então, num momento tão polarizado, quem é de esquerda, direita, ou quem é contra ou a favor, ou tantas coisas assim que as pessoas defendem a ferro e fogo, nós devemos orar pela nossa liderança, pelo nosso país, e torcer para que dê certo, sempre submissos à vontade de Deus e a esse Deus. Então a palavra de Deus aqui é bem clara por quem nós devemos orar. Outra lição: não se deve orar pelos mortos. Nós, cristãos, nós não oramos pelos mortos. Os mortos já caíram no estágio de definição final. Então aquele que morreu, só existem dois destinos: o céu ou o inferno. Eles não ficam no purgatório, como muitos acreditam, ou seu espírito vagando, e aí depende da nossa intercessão, da oração, de acender uma vela, 2, 3, de rezar qualquer que seja a oração, para que eles passem do inferno para o céu, para que saiam do purgatório. Não devemos, a palavra de Deus é clara, não devemos orar pelos mortos. 1 João 5,16: se alguém vir a seu irmão... Não, esse aqui é outro ponto, desculpa, irmãos. A igreja tem o dever de orar pelos vivos e não pelos mortos. Quem está no inferno não migra para o céu. Então, o meu dever, o seu dever, é orar pelos vivos, aqueles que nessa vida ainda podem aceitar a Cristo, ainda podem ser impactados por Deus, pelo nosso testemunho, pelo que Deus fez e faz no nosso meio, nas nossas vidas. Então, a hora de orar, de interceder, de testemunhar, de evangelizar, enquanto temos tempo, enquanto temos oportunidade, aquelas pessoas que estão ao nosso lado, enquanto elas têm vida e essa oportunidade de ouvir. Então não devemos orar pelos mortos. Outro ponto: não devemos orar em favor dos que cometem pecado para a morte. Aí sim, 1 João 5,16 diz: se alguém vir a seu irmão cometer pecado, não para a morte, pedirá e Deus lhe dará vida.
aos que não pecam para a morte. Mas há pecado para a morte, e por esse não digo que rogue. Aqueles que blasfemam contra o Espírito Santo, aqueles que praticam apostasia, por esses a Bíblia fala que nós não devemos orar. O que é blasfemar contra o Espírito Santo? Atribuir ao demônio atos divinos de Cristo através do Espírito Santo. É cultuar o demônio, isso é uma blasfêmia, é blasfemar contra o Espírito Santo. Apostasia é aquele rebelde um rebelde consciente que participou da igreja, que foi abençoado pelas Santas Escrituras, que ingressou na comunidade, fez parte da comunidade, participou de todas as bênçãos, mas depois volta à sua carnalidade anterior e ainda pior, volta à carnalidade anterior e fazendo oposição a Cristo, falando mal de Cristo, da igreja, dos irmãos, da comunidade, se tornando um perseguidor, um crítico das Escrituras de Deus. Isso é apostasia. Então, por esses a Bíblia fala que nós não podemos orar. Aqueles que cometem pecado para a morte. Então, nós vimos aqui a importância da oração, que é a primeira parte aqui da nossa lição. E tem detalhado na revista, amados, depois vocês leem os versículos, aí, os textos embasados para cada item, que nós não temos tempo para isso. E o segundo ponto aqui são as Escrituras. A oração tem que fazer parte do culto e as Escrituras. A palavra de Deus deve ser pregada fielmente, pregada com temor, com tremor. As Escrituras devem ser lidas, interpretadas, explicadas de maneira clara, coerente com a palavra de Deus, com todo cuidado, com todo zelo. E aqueles que ouvem essa palavra devem obedecer com fé, com reverência, com inteligência. Então não adianta o pregador ter uma ótima didática, ser engraçado, ser dinâmico, falar bem, se não falar da palavra de Deus fielmente. E o contrário, também não adianta ser doutor, pós-doutor, entender, ter lido a Bíblia, ser um bom entendedor da palavra de Deus, mas não conseguir comunicar de forma clara, com palavras simples, a palavra de Deus. Porque na comunidade, irmãos, nós temos pessoas iletradas, pessoas analfabetas, pessoas que não tiveram a oportunidade, o privilégio de estudar, como doutores, pessoas letradas. Então a palavra de Deus ela é simples, ela é para todos, para os iletrados, para os doutores, para os simples, e ela tem que ser comunicada de forma clara. Então, de nada adianta saber, mas com palavras difíceis e não comunicar a palavra de Deus e não ser fiel àquilo que a palavra está dizendo. E também não adianta, como falei, ter toda aquela, prender a atenção daqueles que estão ouvindo com uma ótima didática e falar besteira. Então, a palavra de Deus, todos os atos do culto, todas as partes do culto são importantes, mas a palavra de Deus ali, Deus está falando, Deus está usando um servo para falar, nós devemos prestar atenção com reverência e se submeter a essa palavra, aplicá-la. Não pode entrar por aqui, sair por aqui, aplicá-la no nosso dia a dia. As Escrituras sagradas devem ser lidas com temor, devem ser interpretadas, explicadas e devem ser obedecidas com inteligência, fé e reverência. Outro ponto aqui, que um outro elemento do culto são os cânticos, e aí é mais a área de vocês jovens, que a maioria participa aí do ministério de louvor. Os cânticos são parte fundamental, importante do culto a Deus. Mas quais cânticos? Como escolher os cânticos? Que tipo de cânticos? Isso é importante a gente refletir. Porque tem tanta música, acho que vocês sabem melhor do que eu, vocês são ligados aí a essa área, a melodia tão linda, aquele arranjo, como vocês falam, aquele acorde, mas as letras
vazias, letras de autoajuda, letras em que o homem está no centro, letras que benefício só para mim, frases repetitivas, às vezes só quero ver você, só quero ver você, e coisas que não edificam, cânticos que não estão adorando ao nosso Deus. A palavra de Deus, Salmo 149:1, aleluia, cantai ao Senhor um novo cântico, e o seu louvor na assembleia dos santos. Colossenses 3,16, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais com gratidão em vosso coração. Os cânticos devem fazer parte do culto que prestamos a Deus, mas cânticos que glorifiquem a Deus, cânticos que edifiquem a igreja, cânticos que adorem com letras, baseadas na palavra de Deus. Quantas vezes, a gente não tem que mudar um cântico, a letra do cântico, ou deixar de cantar aquele cântico porque não está de acordo com a palavra de Deus, não tem coerência, ou traz algum ensinamento errado, uma doutrina que não é a nossa. Então nós devemos escolher muito bem. E aí a gente se pega muitas vezes, quem faz parte do louvor, escolhendo o cântico porque nós gostamos mais. Esse cântico é velho. Existe cântico velho? Esse cântico, aqui a melodia é mais legal, é mais bonita. Eu gosto mais desse. Esse cântico a minha voz fica melhor, então eu quero cantar esse quando for meu grupo para eu poder, cantar bem, cantar bonito e fazer bonito ali na frente. Não. Isso o pastor Francisco, aí o Adriano, o Fernando, todos aí têm tido esse cuidado. Glória a Deus por isso. Nós devemos ter sempre esse cuidado, amados. Escolhermos cânticos de acordo com a liturgia, de acordo com a palavra de Deus, cânticos e trazer à igreja a adoração. Culto é para isso. Chamar a atenção, trazer o adorador para que adore a Deus, para que preste a sua adoração a Deus. Então, os cânticos é muito importante nesse ponto, a gente ter a atenção e o cuidado nas escolhas dos cânticos, de como que a gente adora a Deus. Outro ponto são os sacramentos. Os sacramentos também fazem parte do culto a Deus. São eles, o batismo e a Santa Ceia. O batismo e a Santa Ceia devem ser administrados dignamente, administrados da forma correta e recebidos também dignamente. Mateus 28:19 diz: ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Atos 2:38 também fala: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Então o batismo, a Santa Ceia fazem parte do culto a Deus. São sacramentos. E ali a Santa Ceia, o quanto tem feito falta, a gente está sentindo falta. Batismo, quanto que a gente está ansioso para batizar a Lara, assim como a Manu, a Eloá, as crianças que ainda não foram batizadas, o quanto a gente quer apresentá-las a Deus e ali em frente à igreja, elas serem batizadas. Então faz parte, isso é bíblico. Os sacramentos devem ser administrados, devem ser recebidos de maneira digna e faz parte do culto também. Outro ponto da revista fala dos juramentos, dos votos que nós fazemos a Deus. Amados, quando nós prometemos uma coisa, quando nós fazemos um voto a Deus, isso é muito sério. Nós não podemos quebrá-los. Com responsabilidade, aquilo que nós prometemos diante da igreja, diante de Deus, nós devemos cumprir. Um exemplo é um casamento. Nós prometemos amar nossas esposas, amar os esposos, cuidar. Temos feito isso? Profissão de fé. Você lembra da sua profissão de fé? Você lembra o que você prometeu diante de Deus, diante da igreja? Participar dos cultos, se sujeitar ao conselho, ser dizimista,
abençoar a igreja com seus dons e tantas promessas, votos que você prometeu. Amado, você prometeu, eu prometi. O batismo, como nós vimos o batismo dos nossos filhos, nós prometemos orar com eles, por eles, levá-los à casa de Deus, lermos a Bíblia com eles, temos feito isso. O que juramos e o que votamos a Deus, quando nós fizemos esse pacto com Deus e a sua igreja, nós devemos cumprir com profunda seriedade e responsabilidade. Tais votos não podem ser quebrados. Olha que o Salmo 116, 14 diz: cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo. E olha que sério lá em Eclesiastes 5, versículo 4 e 5. Quando a Deus fizeres algum voto, não tardes em cumpri-lo, porque não se agrada de tolos. Cumpre o voto que fazes. Melhor é que não votes do que votes e não cumpras. Olha a seriedade disso. É melhor não ter prometido do que prometer e não cumprir. Nós prometemos diante de Deus, diante da igreja, tantas coisas. E muitas vezes temos falhado. Ou não tratamos com seriedade esse voto. E a palavra em Eclesiastes fala, é melhor não ter votado, melhor não ter prometido. Então, amados, é muito importante. É muito sério isso. Aquilo que prometemos, devemos cumprir. E por último, aqui a lição fala dos jejuns. Lá em Joel 2,12 fala, ainda assim, agora mesmo diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns, com choro e com pranto. Há pouco tempo, o presidente da nossa igreja, Roberto Brasileiro, convocou a cada um de nós, a nossa igreja, a igreja presbiteriana, a jejuar em favor do nosso país, por causa da pandemia. E em tantos outros momentos que nós podemos ser conclamados, chamados a jejuar, a orar, a interceder, né, com pranto, com choro, com jejum. E isso também é bíblico. Então, mas nós devemos tomar cuidado com o culto temático. O que é isso, Danilo? Nós vemos aí em muitas igrejas esses cultos temáticos, que na verdade é uma distorção do culto. Culto da libertação. Porque tem que ter um culto da libertação? Deus não liberta em todos os cultos? Culto do poder de Deus. Deus tem poder somente naquele culto? Culto da prosperidade, culto, vários temas. Culto é culto, amados. Não estou falando aqui de programações, estou falando do culto a Deus. Ele não é temático. O culto a Deus é para adorar a Deus e não para fazer uma coisa a favor de mim. Isso que é distorcido. Nós queremos sair do culto felizes, nós queremos sair do culto, como me abençoou, como chamou a atenção, aquilo. O culto é para Deus. Então, para ilustrar, nós podemos imaginar uma laranja. Do que é composta a laranja? A laranja tem a casca, então eu ia pegar uma laranja e esqueci. A laranja tem a casca, tem a polpa, tem os gomos e tem a semente. Tudo isso, casca, polpa, gomos e semente, tudo isso está ligado a uma nervura que é o bagaço, que se torna bagaço depois. Mas está tudo interligado ali. Assim é o culto. Um exemplo para vocês entenderem. Partes diferentes. Separadamente, não. Juntas. Separadamente é gomo, é casca, é semente, é bagaço. Juntas formam a laranja. O culto de Deus é isso, são os cânticos, a oração, a adoração, a palavra de Deus, a confissão, os sacramentos, juntos, não separados. Então, o culto é um serviço prestado a Deus. Nós devemos adorar a esse Deus com fervor, com alegria, com gratidão, prestando atenção e participando
Você está prestando o culto a Deus, você não está assistindo. Assistir é diferente, você é um mero espectador. Você só está vendo o que está acontecendo. Não, o culto a Deus é para que todos participem, todos prestem o culto a Deus. Não é porque você não está lá na frente, você não faz a liturgia, você não é do louvor, você não dá aula para as crianças, no berçário ou no cultinho infantil. Não é isso. Todos devem participar, todos devem prestar culto a Deus. E aí, para a gente refletir, como está o nosso culto a Deus? Como estamos prestando o nosso culto a Deus? E aí, eu gostaria de terminar com uma canção, que é a canção do nosso texto base, né, que nós lemos lá. Que Deus procura para seus adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Eu procurei a versão que nós cantamos, que é a versão biblicamente correta, mas não achei, então vou pôr a versão original. Mas que nós possamos adorar esse Deus com esse cântico e que nós possamos ser esses adoradores que Deus procura. Esses adoradores que adoram, que cultuam a Deus em espírito e em verdade. Que o nosso prazer seja estar na casa de Deus. Que o nosso prazer seja poder adorá-lo, cultuá-lo, como Ele merece. Não como eu quero, não como eu acho melhor, não como eu gosto, mas como Ele merece, como Ele quer ser adorado. Vou pôr a canção aqui para a gente terminar, tá? Então, amados, que seja uma verdade nas nossas vidas, né? Possamos adorá-lo em espírito e em verdade. Que nosso prazer esteja sempre em estar na casa de Deus, adorando, cultuando. Quanto isso tem feito falta, né? Agora a gente vê aos poucos as coisas voltando ao normal, mais ou menos, né? E ansiosos, né, em estarmos na casa de Deus novamente, em rever os irmãos, se não poder abraçar, mas pelo menos para ver, estar junto, nem que seja cada um num banco, mas adorando a Deus. Vamos adorar a Deus com máscara mesmo. Nenhuma máscara vai nos impedir, nenhuma pandemia vai nos impedir, nenhuma dificuldade, nenhuma enfermidade pode e vai nos impedir de adorar esse Deus, de cultuar esse Deus, que é digno de todo louvor, de toda honra, de toda glória. Amado, tenha isso no seu coração. Você jovem, que a sua vida seja uma adoração a Deus constante.
tudo que você escolher, né? O seu casamento, sua profissão, seus estudos, a maneira que você trata seus pais, a maneira que você se dedica à mocidade, ao serviço da igreja, que seja sempre em adoração a Deus, em gratidão a Deus. Esse também é cultuar a Deus. Isso também é adorá-lo, né, através das nossas vidas, no nosso testemunho. Então que Deus abençoe muito a vida de vocês. Um bom domingo, um domingo abençoado na presença de Deus. Logo mais à noite também mensagens dos nossos pastores, e Deus falando conosco desde cedinho, né, na devocional do pastor Francisco, do presbítero Antônio Juliano, nas aulas na escola dominical. Que Deus continue falando ao seu coração, né, que você continue adorando em espírito, o adorando em espírito e em verdade. Bom domingo a todos, obrigado pela atenção, até breve.